Aí aqui no primeiro capítulo já começa assim de forma poderosa. O título é A Importância da Escola do Lar. E começa assim: é no lar que a educação da criança deve ter início. Ali está a primeira escola dela. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá que aprender as lições que devem guiá-la para toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. Em muitos sentidos, são silenciosas e graduais, mas sendo exercidas na direção certa, tornam-se fator de grande alcance em favor da verdade e da justiça. Se a criança não for instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores escolhidos por ele. Como a escola do lar é importante. Todos os pais têm o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Pais, lembre-se de que o lar de vocês é uma escola de formação, na qual seus filhos devem ser preparados para o lar de cima. A gente ouve um ditado assim, né? Eu estou criando filho para o mundo. Não, o nosso objetivo como pais, nosso objetivo como mãe, deve criar filhos para o lar celestial, né? Então, é no lar aonde começa, né? É no lar aonde as crianças devem, né, ter lições que elas levarão para a vida toda, né? O lar deve ser uma escola preparatória, onde as crianças e os jovens possam ser preparados para trabalhar pelo mestre. Um preparo para ingressar na escola mais elevada no reino de Deus. Jesus adquiriu sua educação no lar. Então eu peguei alguns trechos aqui do primeiro capítulo para a gente entender a importância do lar na vida das crianças. E aí lá no segundo capítulo continua: o mundo está cheio de armadilhas para os pés dos jovens. Multidões são atraídos por uma vida de egoísmo, prazeres sensuais. Não podem discernir os perigos ocultos ou o terrível fim revelado no caminho da felicidade. Pela transigência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias e milhões se arruinam, tanto para este mundo quanto para o que está por vir. Então, quando a gente não ensina essas crianças a amar o Criador, não ensina essas crianças a terem domínio próprio, né? Elas crescerão e terão muitas dificuldades, né? A gente pode pensar por nós, né? Eu não nasci num lar cristão, mas a minha mãe se converteu, eu ainda era criança, né? E eu acho que isso contribuiu bastante. Mesmo assim, eu tive muitos desafios na adolescência, que talvez com uma educação ali rigorosa na palavra de Deus, teriam sido amenizadas, né? É muito interessante trazer essas questões, né? Por exemplo, domínio próprio. A gente precisa ensinar os nossos filhos a terem domínio próprio. Só que como é que a gente vai ensinar isso se a gente não tem domínio próprio? Se a gente não consegue lidar com as nossas paixões desenfreadas, com os nossos desejos desenfreados, com as nossas emoções. Então, por isso que eu comecei dizendo que a gente precisa buscar, a gente precisa acordar e a gente precisa buscar forças do céu, a gente precisa buscar instrução do céu, para que a gente consiga lidar com as nossas dificuldades, né? Para que Deus nos auxilie. Continuando, devem ter como seu principal, falando dos pais, objetivo tornar-se inteligentes quando a devida maneira de lidar com os filhos, para que possam lhe garantir uma mente sã num corpo são. Como é que uma família vai buscar ensinamentos, né? Hoje a gente ainda é muito privilegiado, né? Nós temos informações, mas se não for aos pés do Salvador,
se não for ali diariamente pedindo a misericórdia de Deus e dizendo assim: Senhor, me oriente. Como é que eu consigo lidar com as questões de birra? Como é que eu consigo lidar buscando instruções e pedindo forças a Deus? Muitos dos que dizem ser seguidores, olha gente, que tremendo isso, gente, que coisa mais louca. Muitos dos que dizem ser seguidores de Cristo estão negligenciando tristemente os deveres do lar. Não percebem a sagrada importância do depósito que Deus colocou em suas mãos, a tarefa de moldar o caráter de seus filhos de tal maneira que eles tenham fibra moral para resistir às muitas tentações que são armadilhas para os pés dos jovens. Não adianta, meu querido, minha querida, você dizer que professa uma fé, que você ama Cristo, que você vai lá e prega, que você dirige uma igreja, que você dirige um grupo, uma célula, se você não está levando seus filhos aos pés do Salvador, se você não está ensinando os seus filhos a amarem o Criador, né? Aqui fala que essa oração os pais e as mães devem fazer em favor dos filhos. Os pais e as mães devem interceder por seus filhos. Mas aqui fala assim, ó: e então deixarão os filhos fazerem o que quiser? Eu oro por eles e deixo eles fazerem o que quer? Será que essa é a orientação de Deus? Deus não poderá guardar do mal os filhos se os pais não cooperam com ele. Os pais devem realizar sua obra de maneira corajosa e alegre, levando avante com esforços incansáveis. Se você é verdadeiramente pai, se você é verdadeiramente mãe, porque pai e mãe não é só quem diz que é, nós temos que ter esforços incansáveis, assim, de forma corajosa e alegre, sorrindo, na educação dos nossos filhos. Nós devemos dedicar esforços. Desenvolver uma paternidade, uma maternidade é cansativo. É cansativo demais. A gente abre mão de coisas pra gente, pra poder lidar com as situações dos filhos. E esse é o chamado de Deus. Se você tem um filho, se você tem filhos, se você escolheu tê-los, é sua função. Deus te chama para essa função. Aí tem uma coisa aqui maravilhosa. O marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. Devem falar com ternura e autocontrole. Não devem divergir na presença dos filhos. Sempre deve ser conservada a dignidade cristã. O respeito, ele começa comigo, com meu marido. Nós somos os adultos da casa, né? Se nós não conseguimos nos respeitar, não conseguimos entrar em acordo, os nossos filhos, eles terão dificuldade, né? De lidar com situações também. Então, olha a responsabilidade que é ser pai, ser mãe. A responsabilidade que está diante de nós. O capítulo 13 encerra esse primeiro bloco do lar como escola. Como pais e mães, devemos educar e disciplinar a nós mesmos. Não adianta eu exigir da minha criança que ele seja organizado se eu não sou organizada. Não adianta eu dizer para minha criança que ele não pode fazer birra se eu faço birras, né? Se eu bato o pé e digo que quero, ou grito, ou me indisponho em alguma situação externa, né? Eu não me mostro compassiva, não me mostro cristã. Os filhos, eles nos observam. Então, nós devemos começar por nós, né? Devemos disciplinar a nós mesmos. Seus filhos pertencem a Deus. Eles foram comprados por preço. Que preço, gente? O sangue do Salvador. O sangue daquele que estava lá no céu, de boa.
E aí ele olha para nós pecadores e fala: cara, eu amo tanto que eu vou morrer por eles. O próprio Deus deixou o céu para se fazer pequeno. Então nós, os nossos filhos, valem o sangue do Criador. Pais e mães, sejam muito cuidadosos ao tratá-los de maneira cristã. Nós, temos assim uma idiota maneira de tratar as pessoas de fora super bem, né? Oh, lindinho, fofinho, grossinha. As pessoas de fora são tratadas com respeito, chegam na nossa casa, a gente serve da melhor forma, come no melhor prato, no melhor copo. E quando se trata dos nossos filhos, nós às vezes não os tratamos de maneira cristã, né? Aqui faz uma observação bem legal, né? Eu tenho a Luísa e ela é a mais velha. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele educará os demais. As crianças crescem de acordo com a influência daqueles que as rodeiam. Se são tratadas por pessoas barulhentas e violentas, vão se tornar barulhentas e quase insuportáveis. Já viu aquele ditado, a fruta não cai longe do pé? É isso, as crianças elas aprendem pelo meio social, né? Vygotsky, ele defende esse pensamento, né? Que as crianças, elas são resultados do meio, né? Então, se você vê uma criança que é tratada com educação, porque nós devemos tratar os nossos filhos com educação. Você tem que ser educado com o seu filho. Se a criança vive num ambiente de cuidado, de educação, ele vai sair, ele vai dizer por favor, ele vai dizer obrigado, ele vai ser gentil com um amigo, porque esse é o ambiente que ele vive. Agora, a criança que vive num ambiente agitado, num ambiente de briga, num ambiente de violência, ele vai externar, ele vai... Bom dia, filho. Ele vai ser uma criança violenta, ele vai ser uma criança que briga, que grita, que xinga, que fala palavrão, porque esse é o ambiente que ele vive. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né, com os filhos mais velhos, ensiná-los, orientá-los, né? Não é fácil, não é fácil. É uma luta diária aqui em casa, né, sobre como tratar os irmãos, dizer para ela que eles não têm maturidade para lidar com algumas coisas. E é isso, né? São os esforços aqui que o livro falou, os esforços incansáveis que a maternidade, que a paternidade exige. Então, esse foi o nosso primeiro estudo. Eu achei, assim, maravilhoso. Eu achei incrível. E eu grifei, tem muito mais coisas. Vocês podem ler o livro. Ele tem um aplicativo, chama Ellen White. Você baixa e você tem acesso a todos os livros, inclusive a esse livro em PDF de forma gratuita. Eu tenho certeza que a leitura vai edificar o seu lar, vai fazer você pensar em mudanças, né? Que o Espírito Santo de Deus nos guie para que a gente possa educar os nossos filhos, não só pensando em criá-los para o mundo, porque eu acho que criar filhos para o mundo é muito fácil, né? A gente tem que criar filhos para o mundo que está por vir, né? Nós temos que criar filhos para o céu. Nós temos uma promessa que Jesus irá voltar e ele vai perguntar: e aí, Camila, cadê os filhos que eu te dei? Então não é só questão do lugar onde eles estão, aonde eles estarão, mas do lugar moral que eles estarão. Então, ser mãe, ser pai é uma responsabilidade até que Jesus volte. Então, seguimos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma observação aí, pode fazer, tá bom? À tarde eu respondo vocês. Beijo. Falou, meus 5 amigos do WhatsApp.